Vamos começar mais uma das parábolas. A parábola de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, verso 24 ao 30. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam? Então os vossos filhos, portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente que é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Lá em Marcos 3, 23, 29, diz assim: E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, o tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens de um valente enquanto a sua casa se primeiro não manietar o valente. Então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemar, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Lá em Lucas 11, 17, 23 ao 23, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado. A casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás se dividir contra si mesmo, não subsistirá o seu reino. Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança, está tudo o quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, se espalha. Essa parábola dupla do reino dividido e do homem mais valente faz parte da resposta de Jesus deu a umas acusações feitas pelos fariseus e escribas acerca da origem e da autoridade de Jesus, usava para expulsar demônios. Um endemoniado mudo, Mateus informa que era cego também, foi trago até Jesus. E o Senhor o curou, fazendo-lhe ver e falar normalmente. Marcos informa que os escribas que estavam ali haviam vindo de Jerusalém, lá em Marcos 3, 22. Aparentemente eles queriam perseguir Jesus, e vendo eles que a multidão se admirava com os seus milagres, começaram a acusar Jesus de expulsar demônio pelo poder de Beelzebu. A resposta de Jesus inclui essas duas curtas parábolas que analisaremos nesse capítulo, e também o assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo, que foi cometida pelos escribas e os fariseus nessa passagem. A origem e significado exato do nome Beelzebu tem sido um ponto de muitas variáveis em relação a essa passagem. Provavelmente, esse termo faz alusão a uma divindade pagã chamada no Antigo Testamento
de Baal-zebub, que era um ídolo cananeu existente em Ecrom, 2 Reis 11, do 6 ao 16. Aparentemente, o nome Baal-zebub significava senhor de um lugar alto, mas os judeus começaram a chamá-lo de Baal-zebub, que significava senhor das moscas. E Baal-zebub, que significava senhor do esterco, escarnecendo assim do ídolo dos filisteus. Ainda aqueles que sugerem que Beuzebu pode estar ligado à ideia de senhor da habitação. E com isso Jesus pode ter feito um trocadilho entre a ideia habitação e casa em relação ao contexto dessa parábola. No entanto, é importante para o significado aqui que na época de Jesus o termo Beuzebu era usado para se referir ao príncipe dos demônios, o próprio Satanás. Interessantemente, os escribas fariseus não negavam que demônios estavam sendo expulsos e eles só acusavam de não fazer isso pelo poder de Deus. Ele sabia que era inútil desconsiderar a existência do poder de Jesus para expulsar demônios. O que eles tentaram foi questionar a fonte, para mostrar que não era Beuzebu quem os concedia autoridade. Jesus ensinou que nenhum reino dividido prevalecerá, sendo assim Satanás não lutaria contra ele próprio. Uma casa dividida não pode permanecer, ou seja, era o próprio Deus quem era a fonte de sua autoridade. E a grande prova disso é que Jesus estava desfazendo todas as estruturas e resistência de Satanás. Foi para provar isso que Jesus contou que quando um homem valente domina sua casa, ele só pode ser derrotado se alguém ou um outro homem mais valente ainda que esse, mais valente, o amarrar e tirar-lhe toda a armadura que confiava e reparte os seus despojos. Lucas 11, 22. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte sem que primeiro o amarre. E era isso que Jesus estava fazendo. O Senhor estava mostrando de forma muito clara que ele não era aliado do diabo, mas era o opositor do diabo. E a sua missão era saquear a sua casa e pôr em liberdade as vidas que estavam cativas. Lucas 4, do 18 ao 19. Até porque ninguém entra em sua própria casa para roubar os próprios bens. Essa parábola deixa-nos algumas verdades bem claras. Entre elas, a realidade de que Satanás é um valente e domina ambientes. Jesus usou algumas expressões para definir o seu poder, as suas armas e a sua casa e os seus bens. Não se pode menosprezá-lo, ele é um inimigo perigoso, mas essa parábola nos informa também que Jesus é mais valente. O poder de Satanás, que tem o poder para amarrá-lo e detê-lo. Além disso, Jesus também tem o poder para libertar os cativos que estão sob o controle do maligno e mudar a realidade da vida dessas pessoas, fazendo com que elas deixem de ser uma casa imunda e destruída para se tornarem uma casa varrida e ornamentada. Lucas 11, 25. Ou seja, sem a presença dos demônios, a vida do ser humano se torna bem melhor. Provavelmente a ideia desses despojos se referia àqueles que estavam sob a sua possessão, mas agora são postos em liberdade. Em relação à origem da autoridade de Jesus, Lucas disse que é pelo dedo de Deus, enquanto que Mateus diz que é pelo Espírito de Deus. Ambos estão corretos, pois estão mostrando que ele é o próprio Deus, quem era da origem do poder que habitava em Jesus. Uma outra questão curiosa é que a passagem e o significado da expressão vossos filhos, que Jesus utilizava para os fariseus, que é Lucas 11, 19, provavelmente isso sugere que alguns seguidores ou aprendizes daqueles fariseus estavam lidando também com expulsão de demônios. Alguns comentaristas sugerem a possibilidade de que a expressão dedo de Deus, usada por Lucas, teria ligação com o contexto do Êxodo, onde o dedo de Deus, que fora fonte de autoridade de Moisés, Êxodo 8, 19.
E com isso poderia existir a possibilidade de ser falsa a atividade de libertação que os filhos dos fariseus estavam realizando, da mesma forma que era falsa também as obras realizadas pelos mágicos egípcios. Vale a pena observar que Jesus coloca uma condicional em sua fala: mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 11, 20. Essa declaração final, reveladora, pois essa é uma das únicas vezes em que uma afirmação de que o reino de Deus já havia chegado. O termo grego para chegada aqui é epathrosei, e era usado não para se referir a algo próximo, mas sim a algo que já estivesse presente. Ou seja, embora a plenitude desse reino é escatológica, ocorrerá completamente apenas no futuro. Podemos hoje já experimentar sinais desse reino. E através da pessoa de Jesus Cristo, o que Jesus estava deixando claro aqui é que somente o reino de Deus é quem pode remover o reino das trevas da vida de uma pessoa. A expulsão do demônio é algo exclusivo do Novo Testamento. O que temos do Antigo Testamento é Davi tocando um instrumento e o demônio se retirando. Porém, não há uma ação de expulsão. Isso só acontece a partir de Cristo. Até porque toda expulsão de demônio tende a ser uma troca de governo. É a transferência de controle do reino das trevas para o domínio do reino da luz. Entretanto, Lucas chama a atenção para um detalhe interessante. A pessoa que representa essa casa que agora foi liberta, está varrida e ornamentada, precisa decidir quem é que irá habitar nela. Caso não faça isso, o espírito imundo que saiu certamente retornará e trará com ele outros espíritos malignos, ainda pior do que ele. O número 7 aqui pode ser literal ou figurado, simbolizando a ideia de que a plenitude da maldade ou gravidade da possessão do mal de uma forma ainda pior. Porém, a questão central aqui é que, como essa pessoa ainda não chamou Jesus para habitar nela, o demônio que saiu ainda a chama de minha casa. Lucas 11, 24. Ou seja, essa pessoa precisa decidir que o Senhor Jesus será o habitante definitivo de sua vida, pois ninguém consegue viver por muito tempo tendo um vácuo espiritual em seu ser. Estar vazio é uma condição muito perigosa. Não adianta apenas o mal sair. Ele deve ser substituído pela presença do bem. O texto deixa bem claro que quando esse espírito maligno volta, esse outro 7 espírito, o último estado de um homem se torna pior do que o primeiro. Ou seja, se não for para essa pessoa decidir ter Jesus habitando em sua vida, seria bem melhor que nem mesmo liberta ela fosse. No entanto, esse texto vai desaguar em uma questão mais séria ainda, pois Mateus e Marcos registram que nesse momento o episódio Jesus proferiu uma das falas mais delicadas do seu ministério, a blasfêmia contra o Espírito Santo. No contexto do Antigo Testamento, a blasfêmia contra o nome do Senhor era um tipo de pecado digno de morte, por apedrejamento. Levíticos 24, 10 ao 16. E quem blasfemasse conscientemente, deliberadamente contra o Senhor, também cometia um pecado imperdoável. Números 15, do 30 a 31. No Novo Testamento, Jesus traz de volta o tema, mas faz um alerta de que qualquer outro pecado, até mesmo contra o Filho do Homem, pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo fará com que qualquer indivíduo que se torne impossibilitado de receber perdão. James Edwards observa algo interessante dentro da gramática grega desse texto. A palavra usada para pecado nesse texto não é armatia, mas sim uma derivação amartema. Armatia
diz respeito à ação ofensiva contra a natureza de Deus. Mas a anatema já sugere a ideia de pecado eterno, ou seja, um pecado com consequências eternas. A existência de um pecado imperdoável tem atormentado a mente de muitas pessoas de todas as épocas, mas a sua maioria as pessoas ficam assim. Por não terem sido de fato orientadas sobre o que realmente consiste, tal blasfêmia, resumidamente, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é atribuir a Satanás o poder e a obra somente o Espírito Santo pode produzir e dizer que o diabo é quem está usando alguém. Quando esse alguém está sendo usado pelo Espírito Santo, em outras palavras, essa blasfêmia acontece na atitude de chamar a obra de Cristo de uma obra satânica. Uma questão que deve ser entendida é a provável motivação que esse escriba e fariseus tinham para fizeram isso. Aquele que era um período em que as autoridades judaicas queriam matar Jesus, e a lei judaica dizia que se o profeta fizesse um prodígio ou um sinal que não viesse de Deus, fizesse o povo seguir em direção a outra divindade espiritual, tal profeta deveria ser morto. Deuteronômio 13, do 1 ao 5, do 8 ao 10. Provavelmente a intenção dessas autoridades judaicas era iniciar uma revolta na multidão contra Jesus, o acusando de fazer prodígios pelo poder de Beelzebul. Ou seja, ele sabia a fonte de autoridade de Jesus e não era o diabo, mas fizeram isso provavelmente para incriminar Jesus na lei judaica e levá-lo à morte por apedrejamento. Mentira de forma proposital para prejudicar Jesus, dizendo que era o diabo quem lhe dava autoridade. William Henry nos lembra que a Bíblia fala acerca de alguns comportamentos que devem ser evitados em relação à pessoa do Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 5, verso 3. Resistir ao Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 7, 51. Entristecer o Espírito Santo, Efésios 4, 30. Apagar o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5,19. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é um agravante superior e irreconciliável. Hendrickson ainda sugere que a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser a consumação de um processo gradual. O pecado contra o Espírito Santo, ou seja, aquele que entristece o Espírito Santo e não se arrepende, acaba o resistindo e com isso vai apagando, até que por fim termina blasfemando contra ele. O que precisamos entender através disso é que aparentemente a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado praticado em ignorância, mas é algo feito conscientemente. É a manifestação do coração e a mente da própria apostasia. Os fariseus não sentiram nenhuma tristeza por estarem fazendo isso. Eles eram conscientes da obra de Jesus, estavam realizando, mas estava decidido a maldizê-lo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é concedida à autoridade, dizendo que a origem daquele poder era maligna, como Hernandes Dias Lopes escreveu. Esse homem fecharam a porta da graça para eles com as suas próprias mãos. Como disse acima, muitas pessoas ficaram atormentadas com medo de terem blasfemado contra o Espírito Santo. Mas a possibilidade de se sentir essa tristeza já é um sinal de que a pessoa não blasfemou, pois esse sentimento de desejar comunhão com o Espírito Santo só pode ser produzido por obra dele. Quem comete esse pecado jamais sentirá essa tristeza por ele. Como Barclay escreveu, quando uma pessoa chega a esse estado de consciência, é impossível se arrepender. Até porque quem produz o arrependimento é o próprio Espírito Santo. O temor de ter cometido um pecado é uma indicação de que tal pessoa não o cometeu.